Bom, pessoal, então Galactus se uniu ali àquela entidade, né? Ali ficou por uma quantidade de tempo indeterminada ou até sem uma quantidade de tempo, né? Se não se pode prever. E surge um novo universo. Essa nave em que Galactus está sendo gerado avança por eras, através ali do espaço, né? Do cosmos, até que finalmente se depara com a gravidade de um planeta. Esse planeta era o posto de um vigia. O vigia, gente, é uma raça dedicada a observar o universo, tá? E eles estudam praticamente todas as características do universo, enfim, eles são estudiosos, mas eles fazem um juramento de nunca interferir, tá? Então, os vigias, eles realmente só podem observar e estudar o universo. Essa é a razão deles, a função deles. No entanto, esse vigia, ele teve a sua atenção chamada ali por aquela nave, né? Algo ali lhe despertou realmente uma atenção a ponto dele quebrar o seu juramento, atraindo então aquela espaçonave até a superfície do seu planeta, com os seus poderes ali telecinéticos, né? E ao quebrar o juramento dele, atraindo essa nave, ele descobre que dentro dela havia um organismo vivo que tinha um poder enorme. E passa então a estudar esse organismo. Os vigias, eles têm essa curiosidade muito forte de querer estudar. E ele estudou absolutamente tudo que aquele organismo havia sido e conseguiu, através do conhecimento do que ele havia sido, ele conseguiu saber o que ele viria a ser. Tá? Aqui a gente tem uma relação de causa e efeito, em que se você conhece a posição de todos os elementos e conhece o movimento desses elementos, você consegue prever onde eles estarão. Tá? A gente ainda vai estudar um pouquinho sobre determinismo depois. Mas ele consegue, então, estudando o passado, prever o futuro desse ser. E ele conclui então que ele estava diante de um poder que seria suficiente para destruir um planeta. O vigia constata que esse poder ele se alimenta de si mesmo, algo como um sol em miniatura, né? Uma pequena estrela que em breve sairia ali à procura de algum sustento, porque teria uma grande fome, né? Necessitaria muito mais de energia e nada menor do que um planeta poderia satisfazer. E o vigia então se pergunta sobre a possibilidade de destruí-lo, né? Naquele momento, aproveitar antes que a sua força atingisse ali a plenitude, né? Mas ele acaba optando por não quebrar novamente o seu juramento, dando ali o destino por selado, né? Conclui então que aquele ser ali deveria viver, ainda que para isso muitas galáxias pudessem morrer. Essa história, gente, do nascimento de Galactus, ela está fortemente ligada aqui à singularidade que precede o Big Bang, né? Que é representada pela entidade com a qual Galan se funde para dar vida a Galactus. E a forma física de Galactus, como se apresenta nos quadrinhos e nas demais produções, ela retrata um mito. É uma espécie de divindade antropomórfica aqui, né, com uma forma humana. Mas ela também é um fenômeno natural. Percebe? Ele é ao mesmo tempo uma figura humana e ao mesmo tempo um fenômeno natural. Ele é a junção dos dois. O próprio funcionamento dos poderes de Galactus está atrelado à sua origem e à sua constituição física, como resultado da sua fusão ali com aquela singularidade. O Vigia comparou aqui o corpo de Galactus com um sol em miniatura, né, uma estrela. No filme de 2007, que chama O Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado, Galactus se apresenta como uma espécie de nuvem de gás, com um núcleo de energia. Algo muito similar ao estado que precede a formação de uma estrela, tá, em que uma nuvem de hidrogênio acaba colapsando, né, devido à atração gravitacional. Essa é a teoria nebular. Ela foi formulada por Immanuel Kant, o filósofo, e desenvolvida depois por Pierre-Simon Laplace, né? E trata-se de mais um indício, então, aqui de aplicabilidade da mesma analogia que foi feita anteriormente sobre o antropomorfismo das divindades do Olimpo, na mitologia grega, né? Que faz parte, na verdade, da compreensão da filosofia como um todo. Né? Vocês se lembram que nós vimos anteriormente, Hesíodo e Homero, eles iniciaram uma tradição de antropomorfismo, né? Buscando então o significado das forças e elementos que compõem a realidade, trazendo pela mitologia um grande aspecto pedagógico, mas sempre personificando ali aquelas forças naturais. Tá? No entanto, essa representação mitológica antropomórfica, né, ela sofreu diversas críticas ao longo dos anos. Os filósofos naturalistas, né, ou pré-socráticos, voltaram a sua atenção à natureza para a explicação dos fenômenos naturais, abandonando aí essa raiz mitológica que era vigente até então. Tales de Mileto, ele parece se encontrar ali. Tales de Mileto é um dos filósofos pré-socráticos, tá? Ele está entre aqueles que acreditavam que a alma ela estaria conectada e misturada ao próprio universo,
né, de forma que até uma pedra magnética teria uma alma que move o ferro em sua direção, seguindo o entendimento de que todas as coisas estão cheias de deuses. Tá? Aqui, gente, eu estou interpretando Galactus como uma figura que une esses aspectos naturais e os aspectos divinos e os aspectos mitológicos. Tá? Então eu estou tentando interpretar Galactus aqui como uma união disso tudo. Tá bom? Uma mitologia influenciada pela ciência. É mais ou menos essa visão que eu tenho de Galactus. É algo aqui bastante parecido com o que muito tempo depois seria desenvolvido então pela filosofia panteísta de Baruch de Spinoza. Esse é o início então desse panteísmo, que é Deus contendo, sendo o próprio corpo físico do universo, entendeu? Um Deus presente em tudo, em mim, em você, em tudo que nos cerca, tá? Xenófanes, ele ficou conhecido por suas duras críticas, né, a essa questão do antropomorfismo, né, de querer transformar os deuses, ou Deus, ou as forças desconhecidas em figuras humanas. Né? Ele afirmava, especialmente com relação aos deuses, né, que os mortais imaginam os deuses à sua semelhança, que teriam sido gerados, que possuiriam vestimentas, né, voz, forma, que seriam de alguma forma semelhantes aos humanos, ou seja, figuras antropomórficas. Né? Em uma das suas duras críticas aqui, Xenófanes ele alega que se bois, cavalos e leões tivessem mãos e reproduzissem obras como os homens, eles reproduziriam a imagem de seus deuses, cada qual conforme a aparência da sua própria espécie. Ou seja, os leões pintariam os deuses como sendo leões, os cavalos pintariam os deuses como sendo cavalos, e assim por diante. Mais de 2 milênios depois ali dos pré-socráticos, né, Baruch de Spinoza traria então importantes contribuições a esse pensamento panteísta, uma filosofia que associa a divindade à natureza. Baruch de Spinoza ele define então como substância aquilo que existe em si mesmo e que por si mesmo é concebido, alguma coisa que não exige outra da qual deva ser formada, algo muito similar aqui ao caos, enquanto aquela energia criadora, autogeradora, né? O caos, onde, se você assistiu a primeira série que eu fiz ali sobre mitologia, a gente falou bastante sobre o caos, uma energia que por segregação, ou seja, por divisão, dá origem a tudo que existe no universo. Tá? Algo muito semelhante à única partícula que continha ali tudo que existe hoje. Assim, Deus seria então um ente absolutamente infinito, uma substância que consiste em infinitos atributos apresentando-se por diversos modos, exprimindo a sua essência eterna e infinita. De acordo com o filósofo, aqueles que confundem a natureza divina com a humana atribuem a Deus afetos humanos, ou seja, modos humanos, né? Corpo, enfim, voz, sobretudo à medida que também ignoram de que maneira que esses afetos são produzidos na nossa mente, né? Qual é a nossa percepção dessas coisas. Por isso eles inventam o Deus à semelhança dos homens, que seria constituído então de corpo e mente, consequentemente estaria sujeito às paixões. Né? Mas fica evidente aqui na visão do filósofo que eles estão se desviando do verdadeiro conhecimento de Deus, pois todos aqueles que refletiram sobre a natureza divina, eles negam que Deus de fato tem um corpo, né? Que Deus seja corpóreo. E ele faz aqui um raciocínio que eu acho genial, assim, eu acho excelente mesmo. Ele vai dizer o seguinte: se por corpo se compreende algo que tem comprimento, largura e profundidade, e que seja delimitado por alguma figura ou uma forma definida, nada poderia ser mais absurdo que dizer que Deus, um ente absolutamente infinito, seja limitado por forma ou por corpo, pois se assim fosse ele não seria infinito. E agora ele apresenta as seguintes hipóteses: se a substância corpórea fosse infinita, quando dividida em duas partes, cada uma seria A, finita, ou B, infinita. Tá? Duas hipóteses. Dividiu o infinito em dois. Tá? Dividiu Deus em dois. Você vai ter ou duas metades finitas ou duas metades infinitas. Na primeira hipótese, um infinito seria composto de duas partes finitas, o que é absurdo. Não é possível. Né? Duas partes finitas só podem somar algo finito. Na segunda hipótese, haveria um infinito duas vezes maior que o infinito. Né? Se você dividir o infinito em dois, daria dois infinitos. Não é possível. Então é igualmente absurdo. É muito interessante esse raciocínio que ele faz. Então, consequentemente, Deus teria que estar em tudo, em todos os lugares. Essa relação filosófico-científica aqui, que foi desenvolvida por Baruch de Spinoza, ela inclusive foi adotada por Albert Einstein, né? Ao ser questionado ali por um rabino chamado Goldstein sobre a sua crença em Deus,
Einstein responde, mediante uma publicação ali no New York Times, né, em 1929, que o Deus no qual ele acredita seria o Deus de Spinoza, que é um Deus que se revela na harmonia ordenada daquilo que existe. Trata-se de um Deus que ele não se interessa pelo destino, pelos atos dos seres humanos, tá? De forma que, tanto para Baruch de Spinoza quanto para Albert Einstein, né, Deus ele não é um objeto de crença, né? Ele não é apaziguador de medos, fonte de esperança, nada disso. Deus é simplesmente conhecimento. Tá? Ele simplesmente é. Tá? Ele não é em essência nem bom nem mal. Spinoza acredita que a realidade é constituída por um princípio único. Dessa forma, mente e matéria não seriam processos independentes. Tá? Isso porque não existiriam dois processos ou duas entidades, mas apenas uma única entidade, única e inseparável. Essa unidade ela pode ser percebida então como a mente de forma interna e de forma externa como a matéria. Mas, apesar das diferenças na percepção, tanto a mente quanto o corpo seriam essencialmente um. Da mesma forma, a gente vê as reações físicas que ocorrem de acordo com o nosso estado mental. Tá? Por exemplo, quando a gente está triste, a gente chora, a nossa expressão denuncia a nossa tristeza. Quando a gente encontra alguma coisa engraçada ou algo nos alegra, né? Nossa reação é sorrir. Né? Então, querendo ou não, de alguma forma, a gente tem uma ligação direta entre mente e corpo. A mente se expressa através do corpo. Não tem realmente como separar isso como sendo dois processos distintos. Tá? Isso porque a decisão da mente e a determinação do corpo são uma. Por exemplo, se eu estou com fome, eu posso até aguentar firme, mas eu não posso me determinar a deixar de ter fome, porque o meu corpo precisa disso. Tá? Às vezes também a nossa mente não está saudável, nós não conseguimos determinar o nosso corpo a realizar determinados atos. Né? Então as coisas e as ideias elas constituem relações entre si que operam de forma análoga. Né? O corpo segue as leis naturais de física, química e biologia, entre outras. Enquanto isso, na mente surgem ideias, havendo ali uma determinada correspondência. Da mesma forma, nós vimos que na atividade artística, né, a expressão do mito ela se dá muitas vezes por formas humanas ou animais. Né? Aqui no caso de Galactus a gente tem uma mescla entre o humano e algo natural, né, um fenômeno natural. E na mitologia é muito comum que a gente tenha essa representação entre o humano e o animal, que também representa um aspecto natural, tá? Mas algo diferente da razão. Sempre que há uma representação natural, é a representação de um impulso, tá? Seja a representação do animal, ou seja a representação, como no caso de Galactus, de um fenômeno natural, né? Que é aquela nuvem de gás que se forma e que daria então origem a uma estrela. Duas boas representações que a gente tem dessa mitologia que retrata ali algo natural com algo humano são o Minotauro e o Centauro. No caso do Minotauro, a gente observa que a parte animal domina, ou seja, a cabeça dele tem a representação de um animal e o corpo mantém a figura humana. No caso do Centauro, você observa que a parte de cima dele é humana e a parte de baixo é animal. Então, representa a prevalência da razão sobre os instintos. Tá? Por isso que eu disse anteriormente que Galactus não necessariamente se apresentaria naquela forma humana, porque ele é a representação de uma ideia. Nós vimos aqui quanto significado está atrelado à figura de Galactus. Ele representa um monstro tirano, né, um opressor. Ele representa aquela fome insaciável, né, um devorador de mundos. Ele representa a origem do universo, fazendo parte ali daquela própria entidade, né, que constituía ali uma singularidade, algo muito semelhante ao caos na mitologia grega, que então, por segregação, daria origem a todas as coisas. E essa então é a representação que ficou mais popular, a forma humana, porque é como ele se apresenta aos humanos, tá? É o que é mais familiar a nós.